E se eu te disser que em exatos 5 anos você pode estar completamente livre das suas preocupações financeiras? Que é possível sair da correria do dinheiro curto no final do mês e começar a viver com tranquilidade, segurança e até sobrar dinheiro para realizar seus sonhos? Olha, eu sei que parece impossível, principalmente se você está ali no aperto, pagando conta em atraso, dormindo preocupado com o cartão de crédito estourado. Mas hoje eu vou te mostrar um plano que já transformou a vida de milhares de brasileiros comuns, pessoas que ganhavam salário mínimo e hoje vivem de renda passiva. Não é sorte, não é herança, não é esquema milagroso. É um plano científico, baseado em matemática financeira pura, que qualquer pessoa pode seguir, independente da sua idade ou do quanto você ganha hoje. A única coisa que você precisa ter é disciplina para seguir os passos que eu vou te ensinar. Este vídeo vai ser diferente de tudo que você já viu sobre educação financeira. Ano 1. A base. Organizando o caos financeiro. Vamos começar pelo primeiro ano, e aqui eu preciso ser direto com você. Essa é a etapa mais importante de toda a sua jornada financeira. Se você tentar pular essa fase, todo o resto vai desmoronar, porque é exatamente como construir uma casa sem fundação. Pode até erguer paredes bonitas, mas no primeiro vento mais forte, tudo cai por terra. O foco principal do ano 1 é simples de entender, mas exige disciplina para colocar em prática, sair do vermelho e começar a formar a sua reserva de emergência. E eu sei que nesse momento você talvez esteja pensando: mas como vou guardar dinheiro se mal consigo pagar as contas no fim do mês? A resposta está em 2 palavras: organização e prioridade. É justamente nesse primeiro ano que você vai perceber que, mesmo ganhando pouco, é possível mudar a forma como o dinheiro entra e sai da sua vida. Para ilustrar, deixa eu contar a história da Márcia, uma doméstica de São Paulo que ganhava apenas R$ 1.200 por mês. Ela vivia no sufoco, com R$ 800 de dívida no cartão de crédito e a sensação constante de que nunca teria paz financeira. Mas tudo começou a mudar quando, no primeiro mês do plano, ela fez algo que quase ninguém faz: uma auditoria completa dos próprios gastos. E foi aí que veio o choque. A Márcia descobriu que gastava R$ 280 todos os meses com coisas que nem lembrava: aplicativos esquecidos, lanches rápidos na padaria, roupas compradas por impulso, pequenos vazamentos que, somados, estavam afundando o barco dela. É nesse ponto que entra o segredo do ano 1, a regra dos 4 pilares. O primeiro pilar é cortar 20% dos gastos supérfluos. Parece pouco, mas isso já libera, em média, R$ 200 extras por mês para quem ganha pouco. O segundo pilar é negociar todas as dívidas, porque enquanto os juros estiverem correndo, você vai ser escravo do banco. Ao parcelar sem juros, ou até conseguir descontos, você tira o peso que te impede de avançar. O terceiro pilar é abrir uma conta poupança destinada apenas para emergências e começar a depositar R$ 100 todos os meses, sem falhar, como se fosse uma conta obrigatória. E o quarto pilar, talvez o mais transformador, é buscar uma renda extra, mesmo que seja R$ 150 por mês, com algo simples como vender doces, prestar serviços ou revender produtos. A Márcia colocou os 4 pilares em prática de maneira fiel. Ela cortou gastos invisíveis, ligou para os credores e renegociou cada dívida e ainda começou a vender brigadeiros para os vizinhos. O resultado foi surpreendente. No final do primeiro ano, ela não apenas tinha quitado todas as suas dívidas, como também havia guardado R$ 1.500. Pode parecer pouco para alguns, mas a verdade é que esse valor já coloca a Márcia à frente da maioria dos brasileiros que não tem sequer um mês de despesas guardado. Ano 2. O salto, multiplicando sua reserva e dando os primeiros passos no mundo dos investimentos. Depois de um ano inteiro colocando a casa em ordem, saindo das dívidas e criando uma base sólida, chega o momento de olhar para a frente com outros olhos. O segundo ano é o famoso ponto de virada, aquele em que você percebe que não está apenas sobrevivendo, mas começando a prosperar. É aqui que você sai da estagnação, rompe com a zona de conforto e dá o primeiro salto quântico na sua vida financeira. O objetivo central do ano 2 é muito claro: dobrar a sua reserva de emergência e iniciar seus primeiros investimentos. Parece ousado? Talvez, mas é exatamente esse desafio que vai te ensinar a pensar como investidor. Para isso, existe uma estratégia simples e poderosa chamada 70/30. Funciona assim: 70% de tudo que você guardar continua indo direto para a sua reserva, fortalecendo sua segurança, e os outros 30% começam a ser direcionados para investimentos. Dessa forma,
você não corre riscos desnecessários e, ao mesmo tempo, dá os primeiros passos para fazer o dinheiro trabalhar para você. Deixa eu te contar a história do Carlos, um açougueiro de Belo Horizonte. No final do primeiro ano, ele tinha conseguido juntar R$ 2.000 de reserva. Nada mal para quem, um ano antes, vivia sempre no aperto. No segundo ano, Carlos decidiu seguir à risca a regra dos 70 por 30. Ele manteve o hábito de guardar R$ 150 por mês para sua reserva e começou a investir apenas R$ 50 mensais no Tesouro Direto. Apenas R$ 50. E é aqui que está o segredo. Não importa se o valor é pequeno, o mais importante é criar consistência, porque é essa repetição que transforma qualquer pessoa comum em investidor de verdade. Foi então que Carlos teve contato com algo que muda completamente a forma de enxergar o dinheiro: os juros compostos. Esses R$ 50 mensais aplicados a uma taxa de 12% ao ano renderam R$ 632 ao final de 12 meses. Se ele tivesse deixado esse valor na poupança, o saldo seria de apenas R$ 612. E é exatamente nessa diferença de R$ 20 que está escondida a mágica. Pode parecer pouco à primeira vista, mas imagine esse processo se repetindo mês após mês, ano após ano, com valores cada vez maiores. Essa pequena diferença hoje é a base da sua riqueza amanhã. Além disso, Carlos percebeu que só depender do salário limitava sua evolução, então decidiu turbinar sua renda extra. Começou a preparar linguiças caseiras nos fins de semana e vendê-las para vizinhos e clientes do bairro. Essa iniciativa simples elevou sua renda adicional de R$ 150 para R$ 400 por mês. E todo esse dinheiro extra foi direcionado para acelerar o plano. No final do segundo ano, o resultado foi impressionante. Carlos havia acumulado R$ 4.000 na reserva de emergência e mais R$ 632 em investimentos. No total, eram R$ 4.632 não apenas guardados, mas trabalhando para ele. Mais do que os números, o grande ganho foi a mentalidade. Carlos deixou de ser apenas um gastador que vivia contando os dias para o próximo pagamento e passou a se ver como investidor, alguém que controla o dinheiro em vez de ser controlado por ele. Ano 3. A aceleração. O momento de diversificar e aumentar os aportes. Chegar ao terceiro ano da jornada financeira é como mudar de marcha em uma subida. Você já venceu a parte mais difícil, que foi se organizar e criar disciplina, e agora pode acelerar de verdade. O grande objetivo deste ano é fazer o patrimônio ganhar corpo, triplicando os investimentos e, principalmente, aprendendo a diversificar. Afinal, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. É aqui que você começa a sentir que o dinheiro já não depende apenas do seu esforço de trabalhar, mas também do poder dos juros compostos. A estratégia do ano 3 segue a regra do 60 por 40. Isso significa que 60% de tudo que você guardar a cada mês vai direto para os investimentos, e os outros 40% ainda são destinados a fortalecer sua reserva até chegarem, no mínimo, 6 meses de despesas garantidas. Essa divisão é inteligente porque mantém a segurança de um colchão financeiro ao mesmo tempo em que acelera a construção de riqueza. É nessa fase também que você abre as portas para novos tipos de aplicação, explorando oportunidades que antes pareciam distantes. A história da Fernanda, professora de Fortaleza, mostra bem como isso funciona na prática. Ela chegou ao ano 3 com R$ 5.000 de reserva e R$ 800 investidos. Decidiu aumentar seus aportes mensais para R$ 300, divididos entre 180 para investimentos e 120 para a reserva. Mas o salto real veio quando ela começou a diversificar. Destinou 40% para o Tesouro Direto, 30% para CDBs de bancos digitais, 20% em fundos DI e 10% em ações. E aqui vale uma observação importante. Os 10% em ações não eram para enriquecer rápido, mas para aprender. Foi como se matricular na faculdade da Bolsa de Valores, entendendo na prática como funciona a volatilidade sem correr grandes riscos. E o resultado foi transformador. Os R$ 800 investidos no ano anterior já estavam rendendo sozinhos e chegaram a R$ 960, sem que ela precisasse mover um dedo. Somando os novos aportes de R$ 2.160 ao longo do ano, Fernanda terminou com R$ 3.120 investidos. Sua reserva também cresceu para R$ 6.440, totalizando um patrimônio de R$ 9.560. Mas o que realmente mudou sua mentalidade foi perceber algo inédito. Pela primeira vez na vida, ela ganhou dinheiro enquanto dormia. Essa sensação de ver o patrimônio crescer sem esforço direto foi o combustível que fez Fernanda entender que a liberdade financeira não é um sonho distante, mas uma construção diária, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Ano 4. A consolidação. Renda passiva. Começa a aparecer.
O ano 4 é onde você começa a sentir o gostinho da liberdade financeira. Agora, seus investimentos já são grandes o suficiente para gerar uma renda passiva interessante. É o ano da consolidação. O objetivo do ano 4 é manter os aportes e começar a reinvestir parte dos rendimentos. Agora você aplica a estratégia 80-20. 80% dos aportes para investimentos, 20% para finalizar a reserva no valor ideal. O Roberto, mecânico de Porto Alegre, chegou no ano 4 com R$ 12.000 investidos. Pela primeira vez na vida, ele recebeu R$ 120 de rendimento em um mês sem trabalhar por isso. Parece pouco? Para quem sempre correu atrás do dinheiro, receber R$ 120 dormindo é revolucionário. A estratégia dele foi esperta. Pegou R$ 80 desses rendimentos e reinvestiu, gastou apenas R$ 40. Continuou aportando R$ 350 por mês. No final do ano, tinha R$ 18.500 investidos, gerando aproximadamente R$ 185 por mês de renda passiva. Aqui está o segredo do ano 4. Você começa a perceber que não precisa mais trabalhar tanto para ganhar dinheiro extra. A renda passiva substitui parte da renda extra que você fazia. O Roberto diminuiu os trabalhos extras nos fins de semana porque os investimentos já cobriam essa diferença. A reserva dele chegou no valor ideal, R$ 8.000, equivalente a 6 meses de gastos. Patrimônio total, R$ 26.500. Ele saiu de 0 para quase 27 mil em 4 anos, ganhando R$ 1.800 por mês. A liberdade financeira não estava mais distante, estava batendo na porta. Ano 5. A liberdade, vivendo de renda passiva. Chegamos ao ano 5, o ano da verdadeira liberdade financeira. Agora você tem um patrimônio robusto, gerando renda passiva suficiente para cobrir uma boa parte dos seus gastos mensais. O objetivo do ano 5 não é mais apenas acumular, é otimizar. Você vai reorganizar toda a sua carteira para maximizar a renda passiva e começar a viver dos frutos do que plantou nos últimos 4 anos. A Sandra, vendedora de Curitiba, chegou no ano 5 com R$ 25 mil investidos. Seguindo a estratégia de reinvestir 70% dos rendimentos, ela terminou o 5º ano com incríveis R$ 42 mil investidos, gerando R$ 420 por mês de renda passiva garantida. Mas aqui vem a parte mais emocionante. Ela reorganizou os investimentos para focar em renda. Colocou 50% em FIs, fundos imobiliários, que pagam dividendos mensais, 30% em ações que distribuem bons proventos e 20% em renda fixa para segurança. O resultado? Sua renda passiva saltou para R$ 580 por mês. Ela conseguiu reduzir sua carga de trabalho, recusou horas extras estressantes e começou a viver com mais qualidade de vida. O dinheiro finalmente começou a trabalhar para ela e não o contrário. Em 5 anos, saindo literalmente do zero, ela construiu um patrimônio de R$ 42 mil, gerando quase R$ 600 mensais sem ela fazer nada. Isso representa quase 50% do salário mínimo atual. Em mais 5 anos, seguindo o mesmo plano, ela terá mais de 150 mil investidos, gerando mais de R$ 1.500 por mês. Liberdade financeira total. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de conhecer o plano exato que pode transformar sua vida financeira nos próximos 5 anos. Mas conhecer não basta, você precisa agir. Deixe um comentário aí embaixo me contando. Em qual ano deste plano você se encaixa agora? Está no ano 0 ainda organizando as finanças? Já está no ano 2 começando a investir? Ou já está mais avançado? Quero saber sua situação real.